Inovações para a produção sustentável de alimentos. Eu sou Clélia Mardegan, engenheira agrônoma. É um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo o CREA pela iniciativa. E vou falar um pouquinho para vocês sobre rastreabilidade e certificação de alimentos orgânicos. Como que isso se processa no nosso país. A minha abordagem, ela vai começar a discutir com vocês, porque existe uma grande confusão aí, às vezes, o que é a agricultura orgânica, né? A agricultura orgânica, ela surgiu de um ramo do movimento agroecológico, que aborda todos esses princípios. O movimento agroecológico, ele aborda o sistema agroflorestal, que é um cultivo integrado com florestas, a permacultura, que tem um desenho delimitado, a agricultura biodinâmica, que trabalha com ciclos e relação homem-planta e esses ciclos, a agricultura natural, com base nos micro-organismos do solo, o orgânico, que trabalha com regeneração de solo, a agricultura biológica, que aborda, na sua importância, a teoria da trofobiose. Então, a agricultura orgânica, ela passa por todos esses caminhos aí e está agregada. Então, eu posso dizer que é uma coisa só? Praticamente, porque para você produzir no sistema orgânico, você tem que englobar todos esses sistemas que eu citei. Por quê? Ela é uma agricultura ecológica, ela é uma agricultura biodinâmica, natural, regenerativa, biológica, agroecológica e permacultura. E tem que estar contido, então, esses princípios eles estão estabelecidos pela Lei 10.831 de 2003. Então, vamos lá. A situação da agricultura orgânica hoje. Por que a importância da rastreabilidade? Porque é uma agricultura que vem crescendo bastante. Essa rede comunitária para acesso ao mercado pelos produtores orgânicos, ela nos coloca aí que entre 2011 e 2015, os dois quadros se referem ao mesmo período, o principal país, o mundo, ele tinha 42 milhões de hectares com área plantada de orgânicos. Sendo que a Austrália é o país que tem maior área, o Brasil ficando ali embaixo com 940 mil hectares. E houve um crescimento, Em relação a crescimento, nesse período, o mundo cresceu 4,5% e o Brasil se destaca porque ele cresceu 30%. Então, a gente consegue perceber, embora o dado não seja tão atual, mas o próximo é atualizado, que é um mercado em bastante ascensão. Dados aí do mapa nos indicam que de 2014 a 2021, praticamente se triplicou as unidades produtivas no nosso país e o faturamento, ou seja, é um bom negócio. É um bom negócio e está em muito crescimento. Por que está em crescimento? Porque as pessoas estão se ligando que é um alimento mais saudável. Pessoas que tiveram restrição por saúde, tratamentos médicos, a maioria de médicos conscientes tem indicado para pessoas que têm tratamentos bastante intensivos que se alimentem melhor. E, sem dúvida alguma, o alimento orgânico é um alimento melhor do que um alimento convencional, em valor biológico e em valor nutritivo. Então, esse mercado está em ascensão bastante grande. A estimativa para 2022, que está fechando esse ano, seria então de 7 bilhões de faturamento. Em 2021 atingimos 6,5, a perspectiva para 2022, fechando o ano, seria de 7 bilhões. Então, é um negócio interessante. E se é um negócio interessante, por que ele vai crescendo, embora triplicado nesse período? Porque ele cresce lentamente. Porque tem algumas dificuldades que são ainda difíceis de serem rompidas. Por exemplo, abordei na aula 1, na aula sobre produção agroecológica, mão de obra qualificada. É um dos maiores entraves hoje. Porque embora seja uma agricultura que envolva menos insumos no seu dia a dia, ele exige uma mão de obra bastante intensa no seu manejo. Aquisição de sementes. A gente tem hoje uma normativa que é necessária adquirir o máximo possível de sementes certificadas orgânicas, porém, essas sementes não existem no mercado. Poucas indústrias ligadas à produção de sementes certificadas trabalham nessa área. É um mercado que está crescendo, a produção de sementes certificadas orgânicas, mas ainda não temos, na sua totalidade, na sua diversidade necessária, disponível no mercado. Portanto, aí, só nesses dois problemas, o custo de produção ele é mais elevado. Então, a gente tem muitas pessoas que perguntam, nossa, mas se a agricultura orgânica usa tão pouco insumo, por que ela é mais cara? A gente está começando a ver o porquê. Além disso, o alimento convencional, ele não tem que ser certificado. O alimento orgânico tem que ser certificado. E é isso que a gente vai ver aqui. Existe uma forma de rastrear esse produto desde a sua produção até a entrega no consumidor
de venda direta ou em supermercados e entrepostos, né? Conhecimento e técnicas. Então, existe muita confusão de como fazer isso, né? Eu abordei na nossa aula sobre como fazer isso, que a agricultura orgânica não é troca de insumos, é troca de processo. Então, o produtor tem que se capacitar de uma maneira diferente, tem que estar disposto a aceitar essa nova abordagem. Por causa disso, existe pouca escala de produção, então é um alimento mais caro, porque a gente sabe que é a lei da oferta e procura, ele não é tão disponível quanto o alimento convencional. Ele também não tem uma linha de subsídios, embora a agricultura familiar ela tenha alguns benefícios, né, algumas facilidades para entrega, merenda e alguns programas aí governamentais, mas não existe linha de crédito, não existe amparo para essa produção como existe para o agronegócio. A gente não tem subsídios que amparem essa produção. Além disso, a gente tem a agricultura orgânica tem um controle de pragas numa linha bastante tênue de equilíbrio, porque se você errar um pouquinho no seu manejo, você tem a sua lavoura dizimada. Você não tem nada que possa socorrer, como existe no convencional, alguns produtos bastante agressivos para controle de pragas e doenças, a agricultura orgânica não tem. Então, a possibilidade de perda de produção é bem maior do que a agricultura convencional. Dificuldade de padronização. Por quê? Porque o mercado de produtos convencionais, ele já tem uma padronização de produtos e que é aceito pela maioria da população consumidora. O de orgânicos não, por quê? A gente tem uma grande variação na produção, né? A gente também não pauta por isso. A gente não, quem é produtor orgânico, não está preocupado se o produto está grande, se está dentro do padrão. A gente está preocupado que o produto tem uma sanidade, que o produto tem alto valor biológico, porque foi produzido dentro de técnicas que possibilitam esse produto ser de melhor qualidade nutricional, né? Então, a gente tem essa dificuldade de padronização que dificulta a questão do mercado. E depois, por fim, então, dificuldade de distribuição. Por quê? Por todos esses motivos abordados, a distribuição, que é o ponto final, ela acaba sendo prejudicada também. Mas a lei sobre agricultura orgânica, que vai nos pautar daqui para frente em relação à rastreabilidade, ela nos diz que é o seguinte: apesar de todos esses problemas, a finalidade dela é ofertar produtos mais saudáveis, é preservar a diversidade biológica dos ecossistemas. A gente já abordou alguma coisa disso na nossa aula sobre como fazer agricultura sustentável. Incrementar a atividade biológica do solo, promover o uso sustentável desse solo e reduzir a forma de contaminação. Manter ou incrementar a fertilidade a longo prazo, ou seja, não vou adubar para produzir, eu vou adubar o solo com a rotação de cultura, com todas as técnicas que a gente abordou e não com fertilizantes, mas para ter a fertilidade a longo prazo. Nós também vamos trabalhar com reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de recursos não renováveis, porque a natureza ela é econômica, a natureza ela tem a sua conta pequena. O homem é que, pela sua maneira de desperdiçar os recursos, é que não faz essa conta. Então a agricultura orgânica ela volta o seu olhar para isso aí. Basear-se também em recursos renováveis e organizar sistemas agrícolas localmente. Incentivar a integração entre diferentes segmentos da cadeia para que a gente tenha uma produção mais regionalizada, que vai ser uma produção com produtos mais frescos, mais adaptados ao nosso clima e temperatura, e estar disponível de uma melhor forma mais rápida para o consumidor. E manipular os produtos com base no uso de métodos de elaboração bastante cuidadosos para manter a integridade orgânica, para que chegue esse produto na mão do produtor em excelente qualidade. Mas como é que a gente consegue garantir que esse sistema vá funcionar dessa forma, desde a produção até a sua comercialização? Como é que a gente pode garantir isso? Então, aí existe a normativa, né? Essa lei dos orgânicos, ela saiu em 2003 e essa normativa 19, ela veio em maio de 2009, criando mecanismos para que a gente consiga, né, para as autoridades, para quem é de direito, fazer esse controle, para que se consiga visualizar como fazer a rastreabilidade, como verificar se a agricultura orgânica praticada está sendo realmente baseada nesses preceitos que a gente comentou. Então, existem 3 mecanismos, basicamente, que é o na venda direta sem certificação, chamado de organização pelas OCS, Organização de Controle Social. Tem o sistema SPG, Sistema Participativo por Garantia, e o sistema de auditorias, né? Então, todos eles são avaliados e estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, ou chamado também de SIS-ORG.
Do ponto de vista da produção e da necessidade de seguir essas regras, não existe diferença entre nenhum desses três organismos aí, dessas três modalidades diferentes. Porque a unidade de produção ela tem que ter um plano de manejo orgânico aprovado. A unidade de produção tem que ter um caderno de campo para o registro de todo o manejo. Também, aquisição e uso de insumos permitidos e seguir o regulamento técnico da produção orgânica. Então, qualquer um desses três mecanismos tem que seguir isso aí, não pode fugir disso aí. A diferença dessas três formas aí está na forma como cada um desses mecanismos estrutura os elementos para avaliar, controlar, atestar, informar a qualidade aos consumidores, bem como no alcance do mercado que cada mecanismo permite. E aí nós vamos ver um padrinho resumo, onde eu coloco lá em cima, à direita, bem no altinho, está escrito lá, SISOR, Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, né? Então, para um organismo, para uma OCS, um organismo de controle social, é necessário estar registrado? Não. Para um SPG, sim. E para um sistema de auditoria, também. Avaliação da conformidade, como é feita? No sistema OCS, de controle social, visita de pares, participação do consumidor. Então, visita de pares a gente vai explicar depois, no decorrer. Mas são visitas que as pessoas fazem na propriedade e elas estão avaliando e depois vai ser assim, relatado por comissões, né, de produção da produção orgânica, comissões da produção orgânica, que é o CEPORG. No sistema SPG, visita de pares, visitas cruzadas entre os grupos e núcleos de comissão e avaliação da OPAC, do OPAC, que nós vamos explicar o que é o OPAC. No de auditoria, inspeção e auditoria. A garantia da qualidade no sistema OCS é controle social. No sistema SPG, controle social. No sistema auditoria, inspeções e auditorias. Assistência técnica. No sistema de controle social, pode ou não estar na OCS. No sistema de participação por garantia, pode ou não estar na OCS. Mas no de auditoria é proibido. Ou seja, quem vai auditar não pode dar orientação técnica. Então, o produtor que optar por certificação por auditoria, ele tem que ter uma outra forma de ter assistência técnica, certo? Grupo de produtor. No sistema de OCS é obrigatório. No de garantia também. E no de auditoria, pode ou não. Cumprimento dos regulamentos. Responsabilidade compartilhada numa OCS, numa SPG também, e numa auditoria é individual ou também pode ser compartilhada. A comercialização, aí vem aquilo que define esses diferentes regimes aí de rastreabilidade. Na comercialização de uma OCS, só mercado local e venda direta, né? Na rotulagem, passando para o item abaixo, produto orgânico para venda direta tem que ter isso aí em todo o material que eles forem usar, num banner, num folder, em alguma coisa desse tipo, só no mercado local. Agora, no SPG, Mercado Nacional, numa auditoria Mercado Nacional, e aí a gente já tem o selo Orgânico Brasil. Mas a gente vai abordar esse quadro agora então de maneira mais detalhada. Passando por uma organização de controle social, uma OCS. Esse mecanismo ele é exclusivo para agricultores familiares, ou seja, aqueles que têm uma DAP, uma Declaração de Aptidão do Produtor Rural, destinado à produção e comercialização orgânica direta ao consumidor final, seja na feira, seja por cesta, seja fornecendo ao PAA, que é o Programa de Alimentos, da Aquisição de Alimentos, e outros aí de cunho governamental. Essa OCS é um organismo que é formado por um grupo com ou sem personalidade jurídica, não precisa ter uma personalidade jurídica, composto no mínimo por 3 famílias de agricultores, um técnico e um consumidor. Então é muito fácil formar uma OCS. Você pega 3 famílias de produtores, 3 unidades produtivas, um técnico que vai estar organizando isso, uma pessoa que pode ser algum membro da família que tenha esse caráter, e um consumidor que se utiliza desses produtos, ele formou um grupo. E esse grupo é que vai dar a rastreabilidade no processo. Ela é reconhecida pela sociedade, esse mecanismo, desenvolve um processo de geração da credibilidade, porque esse grupo ele está visitando a propriedade, ele está participando de algumas atividades que são realizadas na unidade produtiva e ele garante, né, mediante responsabilidade solidária, ou seja, o próprio grupo garante, ações de avaliação da conformidade de acordo com o regulamento técnico da produção orgânica, que está em Brasil 2009, lá no final da aula, nas referências, né? Esse organismo, ele encaminha esse cadastro do grupo ao mapa, contendo uma proposta de procedimentos, porque os procedimentos vão ser
Você tem que fazer um planejamento do que ele vai fazer e ele encaminha o mapa, isso daí, que vai analisar, né, e vai retornar dizendo que está tudo ok, a fim de garantir que todas as famílias envolvidas cumpram esses regulamentos técnicos. E aí, então, dessa forma, assegure a rastreabilidade dos produtos. Então, seguindo todas as regras da produção. Como a gente viu lá no comecinho, é a mesma coisa. Ele tem que ter um caderno de campo, ele só pode usar o que a agricultura orgânica pressupõe, ele não pode fazer nada diferente. A única coisa é que ele não vai ter um selo e ele só pode vender venda direta em feira ou direto na casa do consumidor. Essa é a diferença. Esses procedimentos, que seriam os procedimentos que eu me referi anteriormente, olha aqui, contendo uma proposta de procedimentos. Quais seriam os procedimentos? O histórico do grupo, a forma como se dará o controle social, envolvendo a periodicidade das reuniões, de visita de par, enfim, como é que vai trabalhar esse grupo? A garantia do direito de visita pelos consumidores, então ele tem que estar com a propriedade dele sempre disponível para que, se um consumidor que ele vendeu na feirinha falar, eu quero ir lá conhecer sua horta, o seu processo de produção, ele tem que abrir a propriedade para essa visita. Ele também tem que deixar livre o acesso do órgão fiscalizador à propriedade. Então, se tiver um mapa um dia, pode aparecer lá e fiscalizar essa propriedade. Estratégias também para garantir registro de rotina, que vai ter que ser cumprido pelo plano de manejo. Então, o plano de manejo e o caderno de campo vão dar rastreabilidade no processo aí todo, mais essas atividades aí que eu citei. As visitas, e mandar esse procedimento para o mapa, que vai ser analisado e retornado. Esse organismo ele é responsável também por determinar o início do período de conversão, por exemplo, se o produtor ainda não é orgânico, ele vai então se habilitar a ser orgânico num período de conversão, de acordo com os riscos oferecidos em cada propriedade. Então, esse período de conversão ele é variável. Imagina você que se a propriedade ela tem uma área que não usa defensivo, que não há muito tempo, né? E ele vai então se habilitar para ser orgânico. Então, esse período de conversão ele pode ser menor, mas ele tem que apresentar num plano de manejo essas medidas, o que ele vai fazer para, vamos dizer assim, se habilitar a ser um orgânico. O OCS também é responsável por comunicar ao mapa, o Ministério, né, a inclusão de produtores no máximo de 30 dias e a exclusão de no máximo 7 dias. Imagina você que um produtor que é orgânico, por algum motivo ele vai deixar de ser, e aí ele continua vendendo, né, na feira por 30 dias o produto dele. Não pode. Ele tem 7 dias para ser descredenciado, então aí junto ao mapa, e as listas dos principais produtos e quantidades estimadas para que ele seja descredenciado aí. A OCS também é responsável por enviar os dados cadastrais de todas as unidades produtivas que são regidas por ela. A finalização do processo ocorre quando o mapa ele emite uma declaração, né, e já está então cadastrado, essas pessoas estão cadastradas no mapa. À medida que cada família alcança o tempo estabelecido para a conversão, ela então já pode emitir, dizer no seu banner, no seu folder, fazer a sua propaganda como produtor orgânico. Essa estrutura insere toda, porque aí que está super legal esse item aí. Ele vai ser inserido no CNPO, que é o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Então, embora ele não vá poder fazer venda no mercado, não vá poder vender fora da sua região, ele tem que estar cadastrado no CNPO. Todo produtor orgânico tem que ser cadastrado no CNPO. A conquista da declaração por essas famílias, então, vinculadas à OCS, permite que esses agricultores utilizem esse mecanismo de informação e de identificação em todos os seus materiais, como eu já disse. E vai sair assim, produto orgânico para venda direta por agricultores familiares organizados, né? Então, ele pode usar essa denominação porque ele tem essa permissão da Lei 10.831, que é a Lei de Orgânicos, e tem a normativa de 2009, ok? Então, acho que assim, fica bem claro que é um sistema que funciona bonitinho, o produtor está amparado, mas ele só pode fazer aquela venda restrita em feirinhas locais, por exemplo, se o produtor é de São José do Rio Preto, ele não pode vender em Mirassol, ele só pode vender em São José do Rio Preto, né? Local. E vai colocar lá que ele é um produtor organizado, mas que ele não é sujeito à certificação. E aí tá uma ilustraçãozinha, né? Controle social na barraquinha, a venda direta ao consumidor e um sistema garantido. Mas foi uma inovação legal ocorrida para facilitar aquele produtor que tem menos recurso, mas que quer participar desse movimento. Ele está amparado. A segunda maneira de fazer esse controle, essa rastreabilidade, é por sistema participativo de garantia, o SPG.
O SPG ele se constitui de dois componentes: membros do sistema, que são as unidades produtivas, e um organismo de avaliação da conformidade denominado OPAC. Né? Os membros que compõem os produtores, compõem-se de produtores, distribuidores, transportadores, comerciantes, enfim, toda a cadeia produtiva, ele pode ter membro na OPAC, estou me referindo à OPAC. Né? E organização pública, privada, pode ter alguém de ONG, pode ter alguém representativo de alguma representação de classe, pode compor, além dos membros, além dos produtores. Então a OPAC, ela vai ser aquele organismo que vai atestar durante o processo produtivo que os membros, que as unidades produtivas estão fazendo corretamente, estão seguindo todas as regras que é necessário para ser um produtor orgânico. Ela é uma pessoa jurídica, a OPAC, legalmente constituída, que formalmente responde pelo conjunto de ações desenvolvidas pelo sistema participativo por garantia. Então, ela tem que ser constituída, ela tem um estatuto, ela tem um regimento interno, ela tem reunião de diretoria, ela tem toda a estrutura jurídica necessária para dar o aval para os participantes desse sistema aí. Essa estrutura, de acordo com a Instrução Normativa 19, deve o quê? Eu estou me referindo aí a uma OPAC. Ser o representante legal dos SPGs. Assumir a responsabilidade legal pela avaliação da conformidade. Né? Então, olha só a responsabilidade desse organismo. É ele que vai estar no comando de garantir que todos os participantes dessa SPG estão fazendo corretamente os seus manejos, usando aquilo que pode, usando racionalmente a sua água, todos os pressupostos da agricultura orgânica. Além disso, ter na sua estrutura, no mínimo, uma comissão de avaliação, um conselho de recurso, ambos constituídos por representantes dos membros do SPG. Então, além do estatuto, além do regimento interno, tem que ter essa comissão de avaliação e um conselho de recurso. Também, emitir documentos relativos ao funcionamento do SPG. Então, sempre está fiscalizando, se reunindo, trocando conhecimento. O SPG, na verdade, é uma grande família, né? As pessoas estão ali, compartilham conhecimento, compartilham tudo aquilo que é necessário para que a sua produção se enquadre perfeitamente dentro das normativas ali. Além disso, o OPAC precisa organizar e guardar os registros e documentos relativos à avaliação da conformidade. Sim, então existe um local em que são guardados os relatórios, as avaliações, o plano de manejo de cada uma dessas pessoas, enfim. Se o mapa for auditar um dia, ele vai, antes de ir na propriedade, ele vai na OPAC. Ele vai na OPAC, pega assim, eu quero auditar essa semana fulano e fulano. Tem que estar todo lá, a vida dessa unidade produtiva que vai ser auditada tem que estar registrada, tem que estar documentado na OPAC. A OPAC também, ela pode e deve apontar as não conformidades e propor ações preventivas e corretivas necessárias aos fornecedores. Né? É isso que a gente faz. Então, se você tem uma não conformidade na sua unidade produtiva, a OPAC é obrigada a te chamar a atenção e te dar um prazo para corrigir. Possuir um estatuto social que caracterize as suas atribuições. Então, isso aí fecha, né, o conceito de o que é uma OPAC, que eu já me referi aí como organismo participativo de avaliação da conformidade. Então, olha aí, essa figurinha é bem bacana porque ela vai ilustrar do lado esquerdo os membros, né? Eles têm lá o poder compartilhado, são responsáveis pela garantia, porque eles têm que fazer tudo em ordem. Então, são os fornecedores, que podem ser membros dessa OPAC, os colaboradores, né? Esses membros, eles estabelecem e dinamizam ações coletivas. Então, gente, assim, tem visitas, tem café solidário, tem aprendizado, tem troca de conhecimento. Então, não é simplesmente lá auditar o que está certo, o que está errado, está fazendo, não. É acompanhar esse processo, né? Um olhar diferente de um membro, por exemplo, numa ação que o produtor está fazendo, que poderia ser melhor. Não, você tem, por exemplo, uma barreira de cerca-viva aqui nesse local, mas não poderia ser melhor? Não poderia ser mais alta? Então, esse olhar de troca é muito importante e interessante no SPG. E a OPAC é a pessoa jurídica responsável formalmente pelas atividades do SPG. Ela emite, organiza e controla documentos, ela propõe e encabeça reuniões periódicas, ela tem um estatuto social e um regimento interno. Então, é muito bacana esse sistema no funcionamento, por quê? Ela combina visitas de verificação de conformidade realizada pelas comissões e combina visita de pares, no mínimo uma vez por ano, dos membros do grupo. O que é uma visita de par? Visita de par, se você tem, por exemplo, um SPG com 5 unidades produtivas. Então, eu vou fazer um calendário de visitas, por exemplo, no mês de outubro, e eu vou compor uma comissão de, no mínimo, 3
produtores e eu vou visitar o quarto produtor. Chegando lá, eu vou avaliar tudo isso aí. Eu vou pedir para ele. Essa visita, ela tem que ter livre acesso às instalações, aos registros, documentação, como o plano de manejo e o caderno de campo, entre outras. Ela pode pedir também, cadê as suas notas fiscais de insumo? Né? Cadê a sua análise de água? Cadê, me pedir, inclusive, numa das visitas, cadê a caderneta de vacinação dos seus cães? Né? Então, porque, é como eu falei, a nossa unidade, ela tem que estar perfeitamente adequada. Eu não posso ter um funcionário que mora numa casinha caindo aos pedaços, o meu parceiro, e eu morar numa casinha super boa. Eu tenho que ter condição de vida boa para todos, eu tenho que ter um olhar diferente. Por isso que eu disse desde o começo, a organização da agricultura orgânica, ela tem um novo olhar. Né? Foi o meu primeiro slide da aula anterior, um novo olhar. É vida boa, é qualidade de vida, vida em abundância para todos que participam do sistema. Então, após essa visita de verificação, a comissão de avaliação, que foi constituída lá no SPG, as famílias visitadas e o grupo que integra tudo isso, definem em uma reunião se essa unidade produtiva ela tem conformidade ou não. Então, imagina, você recebeu essa visita, né, composta por essa comissão, e eles vão dizer, não, aqui tem realmente tudo que está tudo correto, etc e tal. Na nossa SPG ainda existe mais uma questão. A gente faz sempre uma ata documentada, existe um relatório que se faz nessa visita e uma ata. E nesse relatório, existe 2 itens que eu acho muito interessante, que existe possibilidade de melhoria, por exemplo? Não, a minha horta está super em ordem, meu sistema produtivo está em ordem. Mas, será que não tem nada que pode ser melhorado? Aí um dá um palpite, de acordo com a visão dele. Então é bacana porque é uma contribuição para uma melhoria ali, né? E uma outra coisa é avaliar os seus parceiros, né? Vocês estão contentes, vocês estão felizes em estar trabalhando nesse sistema? E os parceiros ou os funcionários, independente de quem esteja ali trabalhando junto, eles participam dessa reunião e dando sua opinião sobre a felicidade que eles têm de estar trabalhando nesse sistema. Então, é muito bacana isso. Eu coloquei ali também que é conveniente, que é um fator positivo, a família, a unidade produtiva, ter um caderno de visitas. Por quê? Eu anoto ali todo mundo que participa, todo mundo que vai na minha propriedade, porque isso torna um arquivo para mim, né? A pessoa foi te visitar simplesmente porque queria conhecer a tua horta. Não importa, não é só nessa visita, mas você registra ali todas as pessoas que participam, que já conheceram a sua unidade de produção. Então, fazendo um resumo, né? Eu não vou detalhar mais, vai ter um outro momento que vai ser detalhado no plano de manejo, mas eu gostaria de enfocar aqui que o plano de manejo, ele é a fotografia da unidade produtiva, ou seja, como é a sua propriedade. Então, um plano de manejo deve conter o histórico da área, né? Por que você está ali, de quem que era, no município seu, né? A localização, onde se localiza, com as coordenadas geográficas, etc e tal. Descrição de todas as práticas que você usa e insumos utilizados, assim como o seu manejo. Talhão por talhão, pedacinho por pedacinho, linha por linha. Então, se você tem, como eu mostrei na aula anterior, algumas linhas de cultivo, então talhão tal, linha tal. Mas eu vou ilustrar isso aí. Ele também relaciona os alimentos produzidos e a sua estimativa de produção anual. É isso que vai dar a rastreabilidade. Porque se a OPAC te visitou com toda aquela comissão, ela fiscalizou todo o seu plano de manejo, o seu caderno de campo, que está descrito todo o seu manejo, ela olhou o que você usa, ela olhou suas ferramentas, ela conversou com você, conversou com seu parceiro, olhou suas notas fiscais, as suas notas de entrega de produto. Então, está refletindo o funcionamento da sua unidade produtiva. E é isso que precisa. A rastreabilidade é ser uma fotografia daquilo que você faz no seu dia a dia. E esse plano de manejo, ele é atualizado todo ano. E a minha certificação é renovada todo ano. Então, não tem como você fazer uma coisa que, né, no dia de amanhã pode ir lá no fiscal do mapa, pode ir lá no supermercado que eventualmente comprou o seu produto, que está tudo ali na sua mão para você mostrar e esse é a sua garantia. O caderno de campo também vai ser detalhado melhor depois, numa outra aula, mas ele registra todas as atividades todos os dias. São realizadas na unidade produtiva, por talhão e por canteiro, como eu disse. Por isso, a necessidade de um mapa de cada área, talhão e distribuição dos canteiros, tá certo? Então, na verdade, a rastreabilidade ela está aí. Eu tenho no plano de manejo, eu tenho uma estimativa de produção, e no caderno de campo, e no meu caderno de vendas, que você tem que ter um registro do que você vendeu, e isso aí te dá a sua rastreabilidade. Porque você não pode pôr no plano de manejo que você plantou, por exemplo, X área de vagem.
e depois lá na sua nota de venda você vai vender 2x de vagem. Não pode. Tem que estar compatível o seu plano de manejo com o seu caderno de campo e o seu caderno de venda, ou a sua nota fiscal, enfim, o seu controle de venda, de plantio e a sua estimativa do seu plano de manejo. Então, tudo é amarrado de forma que qualquer pessoa pode ir na propriedade, pedir para ver que vai estar tudo ali, né, como uma fotografia. Aí eu ilustro uma foto, né, num canteiro sendo preparado, mostrando para vocês, aí simplesmente que é um canteiro que ele está levantando, mas como é que se preencheria um caderno de campo? Por exemplo, talhão 3, chamado de agrofloresta, né? No dia tal, operação realizada, manejo de bananeiras, preparo mínimo dos canteiros, adição do composto e adição de palha, ponto. Esse é meu caderno de campo, no dia tal, no mês tal, do ano tal. Então, fazendo isso linha por linha, canteiro por canteiro, depois que esses canteiros estiverem prontos, cada canteiro desse vai receber um número no meu mapa, e eu vou falar, no canteiro 1 eu plantei tantos pés de alface, no canteiro 2 eu plantei tantos pés disso, e isso vai me dar a rastreabilidade para que eu consiga mostrar que eu produzi e que eu vendi uma quantidade compatível com o meu plantio. E por fim, a gente tem o direito de colocar Orgânico Brasil Sistema Participativo. Se vocês lembram que na UCS não tinha selo, eles não tinham selo, eles podiam vender na garantia do que a lei permite, mas não tem selo. Já nesse sistema, eu posso vender fora do meu local e eu tenho um selo que eu posso colocar lá, certificação participativa, por SPG. Né? Então aí um vinho, olha que bacana, mostrando lá que o Orgânico Brasil, que esse produtor, ele tem um sistema participativo por garantia. É um sistema que funciona muito bem, é um sistema barato em relação às certificadoras e muito sério, tão sério quanto o por auditoria. Finalmente, a certificação por auditoria. Como é que a auditoria vai certificar que esse produto produzido no orgânico, ele é realmente de qualidade e passa por todo esse mecanismo que eu falei para vocês. Elas são empresas públicas ou privadas, mas são cadastradas no mapa e participantes desse sistema aí, esses órgãos, que é o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, né? Que a gente mostrou para vocês naquele primeiro quadrinho lá. Como que funciona esse mecanismo? A unidade de produção, então, ou processamento, porque aqui, gente, pode ser também um processamento mínimo, pode ser uma pessoa que tem uma unidade produtiva, mas ela tem, vamos dizer assim, uma outra licença que ela tem que ter na prefeitura local, mas ela processa, por exemplo, ela faz os minimamente processados, ou ela faz uma geleia, uma compota, etc. Então pode ser uma unidade de processamento também agregada aí. Ela poderá contratar, então, essa unidade, uma certificadora, que pode ser uma empresa pública ou privada, que realizará as inspeções e auditorias, e essa empresa ela tem como obrigação avaliar se as informações prestadas pelo produtor a respeito desse plano de manejo dela são verdadeiras de acordo com o que está acontecendo na prática. Então, o auditor ele não vai lá para te verificar se você está com alguma não conformidade, ou não, ele vai lá para ver se está tudo certo, se não tiver, você não consegue o seu selo. E se tiver, dentro da norma, ele habilita você ter o selo. Então, você tem que ter nesse caso, porque aqui, esse auditor, ele não pode ser o seu técnico que vai te ajudar, ou que vai te enxergar que alguma coisa não está em conformidade. Esse técnico só vai para te auditar. Se você precisar de alguém, você tem que contratar uma pessoa em especial para ter esse olhar aí. E você também não tem pessoas de outras unidades que vão lá também fazer, como no anterior, no SPG, que vão fazer uma avaliação para te sugerir algumas coisas. Esse sistema ele é mais fechado e é assim que funciona. Os profissionais, então, dessa avaliação da conformidade aí, orgânica, dessa OAC, não tem ligação com o processo produtivo que estão avaliando, não pode ter, é o que eu falei. Dessa avaliação é gerado um relatório que tem como base os documentos, declarações, análise de laboratório e claro, o cara vai andar na propriedade e vai ver se o sistema dele tem tudo isso que eu falei para vocês, porque tem que ter a mesma coisa. A primeira slide que a gente mostrou é dizendo que nos 3 tipos, né, todos eles têm que ter a mesma coisa, o caderno de campo, tem que ter o plano de manejo, tem que ter as notas. Então é isso que essa OAC, essa organização, ela vai avaliar. Em caso de não conformidade, o produtor será orientado a adequar-se. Ele não tem o selo naquela hora, ele vai ter um prazo, por exemplo, se for uma coisa... Por exemplo, faltou análise de água dele daquele ano, laboratorial de água. Ele não tem. A gente faz análise de água anualmente. Faltou análise de água. Tá, é uma não conformidade. Ele vai ter o selo dele? Não. Ele vai ter um prazo para se adequar, você tem 30 dias para fazer
a sua análise de água, porque a água é um fator fundamental na produção. Se você tem uma água que está contaminada, você vai estar com um sistema inadequado. Então, ele tem um tempo para se adequar. Beleza, voltou lá. Em caso de conformidade, 30 dias depois, tá ok? Aqui a água tá belezinha? Em caso de conformidade, o titular da unidade, o dono da propriedade, ou de produção ou processamento, ele é incluído no CNPO, Cadastro Nacional de Produtores, e recebe o certificado emitido por essa certificadora que autoriza o produto para ser comercializado como orgânico. A informação da qualidade é dada pelo sistema que eu já falei para vocês, o sistema que garante a Cisorg. Esse selo, então, que ele vai receber, além da aplicação colorida, verde e preto, e que possui aplicação em preto também, é o mesmo utilizado pelas OPACs. Então, aquele selinho que vocês viram lá, sistema participativo, ele é o mesmo, né? O OPAC é o sistema anterior que eu falei. Ele só vai se diferenciar lá embaixo porque vai estar escrito certificação por auditoria e não pelo sistema participativo, mas é o mesmo selo. Geralmente os produtores certificados também optam por utilizar esse selo, o selo da certificadora nos rótulos. Então, por exemplo, a gente tem o IBD, que é uma certificadora. Então, muitos produtores gostam de, além de pôr esse selo Brasil, colocar o selo da certificadora também. Aí está ilustrado. Certificação é anual também, sendo obrigatória uma auditoria uma vez por ano no mínimo. E essas certificadoras, elas são... Então, como é que sabe que a certificadora está fazendo um bom trabalho? Porque elas são auditadas pelo MAPA e pelo Metro, todo ano. Então, é um sistema muito amarradinho, bom também. É uma certificação mais cara, porque o que, por garantia, a gente rateia para manter a OPAC, que é como se fosse uma associação, vamos dizer assim, aqui você vai pagar para o auditor, para a empresa auditora, sozinho, né? Mas que funciona muito bem. Então, aqui a gente tem aí uma figura mostrando o Orgânico Brasil, certificação por auditoria, e ali a gente tem o próprio produto Orgânico Brasil, mostrando ali, né, as bananinhas passas, que são produtos já processados, então, utilizando tanto o Orgânico Brasil como o por auditoria. Eu acho que ficou claro essas três diferenças. A rastreabilidade, ela se dá por aí. Qualquer impedimento, o MAPA, ele caça o seu registro de orgânico, tirado do CNPO. À medida que você é retirado do CNPO, do Cadastro Nacional dos Produtores Orgânicos, você não tem direito até conseguir se acertar para voltar no sistema. Então, essa rastreabilidade, ela é muito séria em todos os três casos aí. Então, assim, fica para o consumidor decidir de quem ele vai querer comprar o seu produto. Porém, nas três maneiras, ele vai estar garantido pelo MAPA, pelo Ministério, de que todos os produtores envolvidos, eles estão aptos a serem considerados produtores orgânicos. Eu acredito que dá uma boa ideia de como isso acontece, essa rastreabilidade. A gente poderia, talvez, esmiuçar melhor cada um deles, mas o tempo nosso é curto, então eu quis dar uma ideia geral de como isso funciona e deixo aqui também um desafio. Qual é o principal desafio disso tudo? É o entendimento e aplicabilidade da legislação, porque isso para chegar para o produtor, é um caminho muito grande. O produtor rural, normalmente, ele vem de uma cultura, ele vem de vamos dizer assim, de um conhecimento um pouco mais restrito, e tudo isso para ele é muito difícil. Então, eu acredito que tem uma certa dificuldade para o produtor acreditar e se encaixar nesse sistema. Mas é um desafio, como trabalhar com isso para que isso seja melhor entendido e mais pessoas consigam aderir ao sistema. E uma outra coisa é o cumprimento da legislação. O desafio não para quem faz certo, mas para quem não faz certo e diz que é orgânico, né? Porque hoje, infelizmente, tem muita gente vendendo gato por lebre, dizendo que é orgânico, e aí vai vender na praça, você não tem certeza. Como ele não tem que ter o selo, por exemplo, para quem faz venda direta, que é o primeiro caso, e então é um problema sério. O consumidor, ou ele acredita na idoneidade da pessoa que está lá vendendo, ou ele vai ter que entrar pedindo alguma coisa para a prefeitura, fiscalizar, alguma coisa assim. Hoje em dia já está muito mais fiscalizado, mas é um desafio ainda. Como você trazer para o bojo desse projeto orgânico pessoas que não fazem isso corretamente, mas que façam, né? Então, fica aí também para vocês pensarem se existe uma ideia de como trabalhar melhor essas questões para ajudar a agricultura orgânica a deslanchar cada vez mais e aquele primeiro gráfico que a gente mostrou, né, triplicando a área, triplicando o faturamento aí em algum tempo, que a gente consiga cada vez mais colocar esses bons alimentos
para todos poderem adquirir. É isso. Agradeço a atenção e vamos discutir isso na nossa aula síncrona. Um abraço a todos.